frente. Se alguém quiser sentar, pode aproximar-se. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quem esteve na missa nos domingos aqui em casa, ouviu o padre lhe convidando a fazer o altar da palavra. Quem fez o altar da palavra em casa? Deixa eu só ver. 1, 2, 3, 4. Dá 10. Mas nós somos muitos, né? Esse mês é o mês da palavra de Deus, da Bíblia. Seria bom que ela não ficasse só fechada, empoeirada lá no teu criado mudo. Seria bom que tivesse um lugar com velas acesas, né? As nossas fakes velas aqui estão apagadas, tá? Mas na sua casa possa estar acesa. Porque a palavra de Deus de fato vem para iluminar as nossas vidas, iluminar nossos corações. E se a gente escuta hoje essa liturgia, toda ela é marcada por essa experiência da palavra, a palavra de Cristo. Se, como São Paulo dizia aos Coríntios, né, depois de grandes embates, porque eles estavam dizendo, eu sigo a esse, eu sigo aquele. Quem lê os textos anteriores vai entender, né? Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou disso, eu sou daquilo. E São Paulo dizia, né, com veemência, vós sois de Cristo. E hoje ele continua repetindo, né? Nós somos de Cristo. Você é de Cristo? É? Opa! Você é de Cristo ou não é de Cristo? Ah, então tá bom. Nós somos de Cristo. Então, se nós somos dele, a nossa vida precisa ser marcada por sua palavra. O texto de Lucas é um texto muito recorrente, né? Ele repete-se, Lucas 5, algumas vezes na leitura ao longo dos anos. É bem conhecido a pesca milagrosa, o fato de hoje, né? Mas eu queria, antes de começar a pregar sobre a palavra, eu me lembrava de certa vez, eu fui enviado no lugar de um padre, eu era só um missionário jeca, né? E tinha um encontro no Maranhão, era a celebração de alguns anos de renovação numa diocese no Maranhão, para lá de Imperatriz, Bacabal, já ouviram falar? É longe a beça. E um dos nossos padres não pôde ir, aí me mandaram, né, para esse retiro. Cheguei lá, a primeira coisa, mas o padre não veio. Aí eu, não veio, né? Tinha eu, menino, né? Na época era magrinha ainda, né? E com meus 77, 78 quilos, né? Então, não fazia nem muito esforço, né? E o tema desse encontro lá era Lucas 5. Eu me recordo que dias antes de me enviarem, eu estava rezando com essa palavra. Nós tínhamos ganhado, eu morava na cidade de Uruaçu, na nossa missão. Nós tínhamos ganhado alguns bancos, uns bancos que tinham sido retirados da catedral, e resolvemos lixá-los para pintá-los. E estávamos nós lixando para pintar esses bancos. E nessa experiência eu dizia ao Senhor, Senhor, faz da minha vida, né? Faz do meu coração. E logo chegou, né, o envio para essa missão lá em Bacabal, e assim fomos, para poder viver essa experiência. E cheguei lá, na igreja, né, o bispo me recebeu, ele disse assim, eu não sou carismático, então eu vou me ausentar aqui da cidade, para que vocês possam rezar à vontade. Mas quando eu voltar no domingo, não quero oração em línguas, não quero nada disso. Aí eu, sim senhor, eu estou, mas você vai ficar na minha casa, né? Sim senhor. E mandei preparar o jantar, foi a primeira vez que eu comi jacaré, por isso que a minha memória é boa daquele dia. Mas ao entrar na igreja para poder pregar o retiro, né, para aquela renovação daquela diocese, eles enfeitaram toda a igreja com muitas redes de pescas.
E eu fui passando, né, olhando para todas elas. E elas todas estavam rasgadas. E eu ia perguntando ao Senhor: Senhor, fala ao meu coração. Foi a primeira vez que eu fiz a comparação do Evangelho de Lucas com o Evangelho de Mateus, porque no Evangelho de Mateus vai estar escrito que eles estavam consertando as redes. Aqui vai dizer em Lucas que eles estavam lavando. Mas em Mateus vai dizer, eles estavam a consertar as redes. Mais tarde eu fui perceber que de fato, quando as redes são muito simples, é preciso de fato, depois de uma pesca, costurar novamente, para que se possa lançar novamente. E aí eu queria com vocês meditar nessa palavra do Evangelho. Havia uma multidão que estava ali para escutar a palavra. Jesus estava fazendo muitos milagres, ele tinha feito grandes milagres em Cafarnaum. Ele tinha expulsado um demônio na sinagoga, ele tinha curado a sogra de Pedro, e depois ele passou uma tarde toda na porta da cidade curando todos os enfermos. Isso foi o suficiente para que a notícia desse homem, desse pregador do Evangelho, se espalhasse. E a multidão foi acompanhando Jesus e chega a esse lugar, ao lado, né, de Tiberíades ou Genezaré, como queira chamar. É o Mar da Galileia. Ele é lago porque ele é fechado, né? Mas para eles entende-se mar porque lá existem de fato ondas por causa do vento. E nosso Senhor está ali, a multidão apertava nosso Senhor. E ele sobe, né, numa das barcas, a de Simão, põe-se um pouco distante e começa a pregar. Aí a gente vai vendo a sabedoria de Jesus, porque ele vai se utilizando dos recursos da natureza, para que a voz dele se espalhasse, né? Então, ao colocar-se no mar, ao falar, a voz dele ecoava e chegava mais longe. Naquele tempo não tinha microfone. Jesus utilizou-se dos recursos naturais para que a palavra chegasse. A multidão o comprimia porque queriam escutá-lo. E ele continua pregando. E nesse instante a multidão, imagina a cena, né? Continua ali e Jesus diz a Pedro num diálogo: lança as redes, lança as tuas redes. E a fala de Pedro é interessante: mestre, nós trabalhamos a noite inteira, nada pescamos, mas, aqui tem uma conjunção, né? Mas, em atenção à tua palavra, nós vamos lançar as redes de novo. E acontece o milagre, que vem a outra barca e enche. E aí a gente conhece a história porque ela está aqui. Depois vamos seguir. Voltando à minha oração, embora ela é muito pequena, né? Lá atrás, eu fui percebendo que o maior milagre, além da palavra, era nosso Senhor realizar um milagre com redes que poderiam estar rasgadas, porque eles tinham trabalhado a noite inteira. Você já parou para pensar que Deus quer realizar um milagre na tua vida, a partir da tua vida, como ela está? Seja ela, a sua vida comparado à rede, limpa ou suja, rasgada ou não, o milagre vai partir da tua vida, desta vida que você tem. Às vezes nós queremos improvisar e esperar milagres de longe. Não, Deus quer se acercar, se utilizar da matéria que é a tua vida para realizar o milagre. E aqui eu queria chamar nossa atenção para esse versículo. Eles estavam a lavar as redes, em Mateus eles estavam a consertar as redes. Como é que você está hoje? Será que você está lavando as redes da tua vida? Será que você está consertando as redes da tua vida? Porque pescar com rede rasgada deve ser muito difícil. Para dizer impossível, né? Porque os melhores peixes eles vão escapar. Mas nas mãos do Senhor, por causa da palavra do Senhor,
o milagre pode acontecer. Coloca a mão no teu peito e diz: pela palavra de Deus, o milagre pode acontecer na minha vida. Pela palavra de Cristo Jesus, os milagres podem acontecer na minha vida. Eu poderei ver uma pesca milagrosa. Qual pesca você está precisando? Qual pesca você precisa fazer hoje? Porque se você saiu, e aqui também podemos parar e pensar, a coragem de Pedro de dizer: Senhor, ele não usou essa expressão, mas nós estamos cansados. A gente entende disso. É por isso que a lógica do milagre, ela extrapola a nossa lógica. Porque a gente vai com os nossos argumentos: Senhor, olha aqui, a minha rede está rasgada, eu trabalhei a noite inteira. Ou você, quando vai rezar, você de repente não faz sua lista dos seus incômodos. Ou você não conta suas queixas para Jesus e depois você fica com vergonha. Estou eu de novo, Jesus, apresentando as minhas queixas. Mas é muito comum a gente chegar: Jesus, olha, eu estou cansado. Às vezes esse é o seu 10º cerco, às vezes tem 2 anos que você está fazendo cerco, à espera de um milagre, de uma graça. Senhor, eu estou cansado, quase desanimando. Pedro teve a coragem de dizer: Senhor, nós trabalhamos noite inteira. A gente está cansado. Tem alguém cansado aqui do dia? Trabalhou muito? Hoje o sol foi forte, né? Calor. Quem estava no ar-condicionado se deu bem, mas quem não estava, passou dificuldades. E aí a gente chega cansado. Às vezes na vida nós estamos cansados. E a gente não pode ter vergonha de dizer para o Senhor: Senhor, eu estou cansado. Quem sabe hoje você precisa dizer para o Senhor: eu estou cansado de lutar pelo meu matrimônio. Eu estou cansado de lutar pelo meu filho. Eu estou cansado de lutar por essa realidade. Eu estou cansado, Senhor, porque eu tenho esse vício. Eu estou cansado porque eu luto. Quando eu penso, tá eu de novo lá na merda, caído. Desculpa a expressão, né? Saiu espontâneo. A gente precisa ter a coragem de dizer para o Senhor como nós estamos. Vamos fazer isso agora, antes de continuar a meditação da palavra? Se você quiser fechar os seus olhos, do jeito que quiser, fala para o Senhor como que você está. Fala para o Senhor: Senhor, eu estou cansado, olha, o meu cansaço é esse. Isso tem pesado, essa minha cruz tem pesado, sim. Não é nenhuma, nem 2 madrugadas, são muitas que eu tenho passado. O Senhor me conhece, fala para o Senhor: o Senhor me conhece. Senhor, parece que minha fé está caindo, minha fé é pouca. Eu quero desistir. Eu olho para o dia de amanhã, parece que não tem esperança. Conta para o Senhor como está a sua madrugada, como tem sido as suas madrugadas. Às vezes você fica desesperado porque não vai ter dinheiro para pagar a conta no outro dia, para resolver aquela situação específica. São tantos os dramas que às vezes nós passamos nas nossas madrugadas. Madrugadas em claro. E a gente precisa dizer para o Senhor, para aquele que pode ouvir, para aquele que quer dar atenção à nossa vida. Fala para o Senhor agora, meu irmão, minha irmã. Você que nos acompanha também pelos canais de comunicação, conte os seus cansaços para o Senhor. E quando a gente está cansado, Senhor, tantas coisas são difíceis, mas hoje eu quero trazer essa realidade. Amém. E Pedro diz, né, Simão fala: por causa da tua palavra eu vou
lançar as redes, em atenção à sua palavra. E aqui a gente precisa, de fato, olhar para essa palavra, para essa palavra. É por isso que o altar na nossa casa, na nossa vida, é uma grande graça, né? Esses dias nossos irmãos da comunicação têm feito café com a palavra. Se você quiser, entra no nosso canal de WhatsApp para você pegar lá os posts, ou no nosso Instagram. Para de manhã cedo, quando você tomar seu café da manhã, você lê aquele único versículo, mas para iluminar a sua vida, você vai tomar café com a palavra de Cristo. E é gostoso, né? Eu, quando eu estou em casa, na casa do meu pai, né, eu gosto de tomar café com ele. E aí, geralmente, eu abro o celular para ler jornal, porque eu gosto de jornal. É uma coisa que eu gosto de ler. E aí eu tomo café lendo jornal. Mas coisa boa também é tomar café com a palavra de Jesus. Essa palavra aqui que diz que eles lançaram a rede e mal podiam puxar, porque elas se encheram. Olha o milagre. Aquelas redes que tinham trabalhado noite inteira, que podiam estar rasgadas, que podiam estar sujas, enroladas. Não sei que forma está a sua vida, mas é na tua vida que Deus quer realizar milagres. É na tua história que Deus quer realizar milagres. Mas é preciso permitir que essa palavra adentre o seu coração. O Senhor disse: avança para águas mais profundas, entra um pouco mais. É a profundidade da intimidade com a palavra de Deus. A palavra que precisa ocupar um lugar no nosso coração, na nossa vida. E a gente precisa recorrer a ela como um instrumento. Deus um dia nos falou, Ele nos revelou. É por isso que a palavra de Deus é chamada revelação divina. Com a ajuda da tradição e do magistério, a gente entende a palavra. Pregar a palavra de Deus é um grande desafio. Anunciar a palavra de Deus é um grande desafio, porque nós precisamos saber o que Deus quis dizer. Porque um dia Ele falou com um povo escolhido, e hoje Ele fala comigo e com você. E bendito seja Deus pela atenção à palavra, né? E aqui a gente agradece a São Jerônimo, que foi um dos primeiros a recolher e traduzir a palavra. E ela foi chegando assim, passando, né? Do latim, depois para o português, para tantas línguas. E chega hoje à tua casa. Você pode ler a palavra. E Jesus, palavra, quer falar conosco. E depois do episódio, né? Nosso Senhor, ainda com Pedro, Simão fala: afasta-te de mim, eu sou um pecador. É bonito, né? Quando vemos a grandeza de Deus, a gente vê nossa pequenez. Quando a grandeza de Deus se manifesta, ela também revela a nossa fragilidade, revela também a nossa pequenez, e nem todos nós estamos preparados para ver isso, porque somos autossuficientes, queremos, achamos que, e para reconhecer o milagre é preciso ser pequeno, e quem sabe os maiores milagres Deus está lhe dando. A vida é um milagre. A possibilidade de acordar todos os dias e começar de novo é milagre. Olhemos para trás, alguns anos atrás, quantas pessoas entraram nos hospitais e não saíram? Tem alguém aqui que entrou no hospital e saiu durante o Covid? Aqui 1, 2, milagres. Em meio a tantas circunstâncias, quantos de nós ainda choramos por causa disso? Quantos entraram e não saíram, e você saiu? A sua vida é milagre de Deus. Nós ficamos esperando milagres da perna endireitar, dos olhos voltarem a enxergar, mas a gente precisa pedir do milagre do coração que ama. E aqui eu queria trazer a Santa Madre Teresa de Calcutá.
a atenção à palavra de Deus, a escuta de Deus. Eu conheci 2 casas de Madre Teresa ao longo desses anos. Uma em Brasília, das Filhas de Caridade, e outra no Lixão, lá em Moçambique. E eu queria contar a história que eu escutei de uma das irmãs que mora lá. Madre Teresa estava indo para um país na África e com 3 irmãs. Diz que elas tinham 2 baldes, 3 panos de chão e uma vassoura e um rodo. E o hábito, mais nada. E nisso diz que o avião deu pane e teve que parar em Moçambique, em Maputo. E não chegou ao destino final. Disseram que era para esperar por um tempo consertar. E Madre Teresa virou para as irmãs, isso uma das que estavam nesse voo diz: vamos sair. Por quê, Madre? Porque Deus quer que a gente fique aqui. Gente, olha a ousadia dessa mulher em escutar Deus. Deus quer que a gente fique aqui. E elas saíram do aeroporto sem conhecer ninguém, sem saber de nada. E foram andando pelas ruas e pediram para chegar na casa do bispo, do arcebispo. E lá elas foram parar. E ela disse assim para o arcebispo: o senhor tem trabalho para nós? E ele sorriu. E ela falou: aonde estão os mais pobres? E ele disse: eu vou te levar no lixão. O lixão de Maputo é uma coisa impressionante, porque ele já tem a altura de muito mais de prédio de 5 andares de lixo. São muitas famílias, ele é um descampado muito grande. É uma coisa impressionante. E lá elas fixaram casa e começaram a morar entre os mais pobres, para viver aquilo que a regra de vida delas pede. O que me chamou a atenção quando eu escutei essa história foi da obediência à palavra, a obediência à voz de Jesus. Queiramos Deus escutar Deus assim. Isso porque Madre Teresa, no seu relato Ser Minha Luz, diz, que ela passou muitos anos na escuridão, aquilo que ela chama de escuridão. Com o passar dos anos, depois de quase 40 anos, ela diz assim: eu começo a amar a escuridão, porque na escuridão está toda a dor daquele que eu amo, e eu preciso amar a dor daquele que me ama. E escuridão ela chama a ausência de Deus. Tanto é que muitos tentaram dizer que ela era louca, doida, que ela não tinha fé, que ela era agnóstica. E até hoje dizem disso em muitos escritos de Madre Teresa. Sabe por quê? Porque ela não sentia Deus. E eu fico pensando, uma mulher que não sentia, entre aspas, Deus, mas tinha uma capacidade tremenda de escutar Deus e obedecer a Deus. E aonde ela escreve, é preciso amar, amar até doer. Você está amando até doer? Já doeu? São Paulo fala isso também. Você já resistiu até o sangue? Se não resistiu até o sangue, tem um pouquinho mais ainda para resistir. São Paulo isso fala na luta contra o pecado. Mas nosso Senhor hoje nos chama a obedecer a sua voz. E depois, Pedro faz essa experiência de escutar Jesus dizendo, voltemos ao Evangelho: vem e segue-me. Serás pescador de homens. O efeito concreto do amor à palavra, da escuta à palavra, é seguir Jesus. Se na vida você está seguindo Cristo, você está ouvindo a palavra. Se seus pés estão seguindo a Cristo, você está obedecendo a palavra. E Ele que nos ensina esse caminho. E hoje, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos aqui. Esses dias vamos viver, em Cerco de Jericó, grandes graças.
E de fato são milagres que nosso Senhor realiza. São ou não são? A gente é prova disso. São graças belíssimas, incontáveis, que Ele derrama, as conhecidas e as ocultas, as ditas e as não ditas, aquelas que são vividas só por você, sem contar as inúmeras conversões que Deus vai concedendo ao coração daqueles que buscam um arrependimento sincero. São milagres que nosso Senhor nos permite viver. E isso nos ajuda a segui-lo. Quando a gente vê tamanha graça, a gente consegue segui-lo, a gente consegue viver. Que nosso Senhor Jesus possa nos ajudar hoje a viver da palavra de Deus, a ouvir a palavra de Deus e obedecer essa mesma palavra. É muito simples, mas é muito difícil. Mas é preciso ouvir para obedecer. A palavra obedecer significa aube audire, né? Do latim. Eu escuto para poder cumprir. Porque eu escuto, eu obedeço aquele que é o Senhor de nossas vidas. Vamos orar ao Senhor, né? Eu queria que você, sentado mesmo, você levantasse suas mãos ao céu.